Hoje eu venho falar com vocês sobre agradar. Agradar os outros, ser a boa menina, o bom moço, não falar não. Quem nunca passou por um problema desse? Problema eu digo assim, gostaria de fazer outra coisa e não conseguiu. Gostaria de falar não e não conseguiu. Gostaria de colocar limites e não conseguiu. Fez algo que percebeu que extrapolou para tentar agradar, para tentar ser aceito, amado, acolhido, bem visto. De alguma forma, dentro da educação, muitas vezes, ou os pais podem ser que erram a mão mesmo, ou na verdade eles estão tentando não errar a mão, mas a gente aprende como uma criança, a gente aprende com a idade mental e neurológica que a gente tem naquele momento. Então eu lá quando criança, e meu pai e minha mãe tentando me educar, e eu com cada bronca, a Mirella de 4 anos entendeu aquela bronca com a maturidade de uma criança de 4 anos. A Mirelinha de 10 anos entendeu aquela situação com a maturidade da Mirelinha de 10 anos, e assim a gente vai crescendo e vai evoluindo, né? Porém, o quanto a gente foi tão bem condicionado na infância, o quanto aqueles adultos que nos cercavam tentaram nos educar, porém, ou erraram a mão, ou a gente, como criança, queria muito ser bem visto, ser a filha perfeita, a educadinha. Eu vivi isso. E muitas pessoas que eu conheço viveram isso. E muitas pessoas que eu atendo hoje em terapia viveram isso. E qual que é o problema quando isso passa da conta? A gente não consegue falar não. A gente não consegue se impor das nossas vontades. A gente não consegue falar assim, olha, eu fiz até aqui pra você, agora só o resto você faz. Ah, Mirella, mas eu não sei. Ah, procura um vídeo no YouTube e aprende. Se vira. É claro que a gente não precisa falar dessa forma, né? Se vira. Embora às vezes dá vontade. Mas por que às vezes dá vontade? Talvez é porque a gente se calou demais e foi indo aquilo no nosso limite, que a gente fala, meu Deus, que pessoa folgada. Tá, a pessoa tem uma parcela de responsabilidade nessa folga. Mas e a nossa parcela de responsabilidade? De que aquela criança que foi adaptada lá no passado, a gente traz ela aqui tão firme e forte ainda, de que aquelas dores daquela criança sobre ser bem vista, amada, acolhida, respeitada, o quanto a gente carrega isso na vida adulta, o quanto a gente está fazendo ainda para ser bem visto, amado, para ganhar ali a medalha de boa pessoa. Não que a gente não precise ser uma boa pessoa, estamos aqui exatamente para nos evoluir cada dia mais ser um ser humano melhor. Porém, ter esse filtro, saber entender o que eu estou fazendo, porque de fato eu estou fazendo de coração aberto, ou o que eu estou fazendo para ganhar a medalha de boa menina. Normalmente, o que ajuda a gente a perceber esse filtro, né? Se eu me sinto cansada ao final de algo, pode ser que lá, nessa situação, eu me dediquei tanto por um objetivo que não foi alcançado, talvez, né? Um aplauso. Ai, Mirella, maravilhosa, querida. E aí eu me sinto cansada, exaurida. Poxa, eu fiz tudo que eu podia fazer aqui e eu não ganhei o reconhecimento que eu gostaria. Ou, de repente, perceber se eu fiz tudo que eu podia fazer ali e eu tô feliz porque eu fiz, pelo resultado que aquilo deu. Independente se alguém me agradeceu ou não. Isso também é um termômetro que te diz que você tá fazendo aquilo por você, por fazer, e não por agradar o outro, e não por ganhar palminhas ou um parabéns. Cuidado com isso. Mais uma vez, observe você, observe as suas questões interiores, observe seu passado, a forma como você foi condicionado, porque tudo isso reflete na sua vida adulta. E tente perceber se aquele condicionamento do passado, ele ainda está vivo dentro de você, ou se você já consegue fazer diferente. Nas primeiras vezes, quando a gente está tentando mudar nossos condicionamentos, vem junto uma sensação estranha, incômoda, né? Como se a gente, nossa, eu tô fazendo errado, falando não para as pessoas. Não é que eu tô fazendo errado, eu só tô fazendo diferente de tudo que eu fui ensinada. E aí isso traz essa sensação do, meu Deus do céu, olha que catástrofe eu tô fazendo.
fazer essas mudanças, né, de comportamento, essa mudança de padrão, essa mudança de condicionamento, requer um esforço. E esse esforço, ele é consciente na questão de eu percebo que eu funciono assim de forma automática e eu quero mudar essa minha forma automática. Eu preciso estar atenta, senão eu vou fazer igual. É como se, assim, para quem dirige vai entender o que eu tô falando, ó. Se você dirige, você faz sempre o mesmo caminho para ir pro seu trabalho, tem dia que você fala, nossa, hoje eu vou passar em tal padaria para levar aquele bolo legal para minha equipe. Se você não estiver prestando atenção, você vai embora reto e quando você chegar no trabalho você lembra, nossa, eu ia trazer o bolo para a equipe hoje, esqueci. Por quê? Porque a gente faz no automático. Então a gente pega o carro e vai para o nosso caminho do trabalho de forma automática. Aquele caminho que você faz sempre, vai ter um dia que você fala, não, hoje eu vou no médico fazer exame de sangue antes de ir pro trabalho. Sem você perceber, você foi pro trabalho até mais cedo. Então entenda que assim, para todo mundo, gente, somos humanos, somos muito mais parecidos do que a gente imagina, tá? Se você não prestar atenção nas suas atitudes, nas suas escolhas, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, você vai fazer tudo sempre igual até o final da sua vida. Então se observe e, se for preciso, busque ajuda de terapeutas, de profissionais dessa área que vão te ajudar a fazer essas mudanças de padrão, reconhecer o seu padrão, entender quais são os comportamentos que te levam a mudar esse padrão e executar. E esse padrão do ser a boa pessoa, ser a boa moça, ser a filha boazinha, a amiga boazinha, a esposa boazinha, né? Isso também serve para o masculino, o filho bonzinho e tudo mais. Ele é um padrão que pode nos acompanhar perfeitamente na vida adulta. A gente muda um pouquinho o cenário pra gente virar o profissional bonzinho, o exemplo da equipe, o funcionário do mês. Então, cuidado. Não é que você não tenha que se dedicar nas questões, nos seus comportamentos, nas suas relações. Sim, se dedicar é importante. Mas é entender assim, ó, por que eu me dedico tanto? A que custo eu me dedico tanto, né? Essa semana veio bastante esse assunto para terapia, né? E uma das minhas clientes me trouxe também, Mirela, nossa, me caiu as fichas de quantas amizades eu achei que eu tinha, porque eu estava sempre rodeada de pessoas, mas a que preço? O tanto que eu tive que fazer para essas amizades perdurarem. E aí vem aquela reflexão também. Será que essas amizades também fariam tudo isso por mim? Será que estava uma troca equilibrada? Ou será que era o meu padrão de ser sempre educada, acolhedora, boazinha, fazer tudo pelos outros, que manteve essas relações na minha vida? Que, se a gente for analisar, tem muitas relações que às vezes nem faz sentido a gente manter. Que a gente se desgasta mais do que recebe ali. Então perceba na sua vida o que faz sentido nas mudanças de ciclo, né? A gente muda. A criança, ela passa para a adolescência, que passa para a fase adulto, que daqui a pouco a gente vai passar para uma fase idoso. Os ciclos, eles vão acontecer, a gente querendo ou não. E aí é olhar e entender, a cada ciclo que se encerra e um novo ciclo se inicia, o que eu quero manter, o que eu quero aprimorar na minha vida e o que eu vou deixar para o ciclo que se encerrou como uma memória boa que passou. Espero ter ajudado todo mundo com essa reflexão, que eu acho que vai bater um pouquinho em todo mundo, porque a gente tem em maiores ou menores grau interno essa questão. E se faz sentido para você, compartilha esse vídeo, curte, comenta. Um grande beijo, até a próxima.